Tá fixe, mano, vai. Tua Ok? vez então. Senão tá a ficar já. Olha, conforme Yeah. vou falando contigo, vai-me ocorrendo Sim. mais coisas na cabeça. Aham. Uma das coisas que me ocorreu na cabeça é que eu não tenho, desde a faixa branca até a faixa, eu não fiquei com nenhuma faixa minha. Sabes porquê? Porque Ah, antigamente, quando começámos, tu fui graduado para azul, a minha faixa branca pois. tive que dar a Yeah. alguém. Yeah. Fui graduado para roxa, a minha faixa azul tive que dar para alguém. Fui Yeah, graduado para exatamente. castanha, a minha faixa roxa tive que dar para alguém. Portanto, estás a ver? Até Yeah, os yeah, kimonos, yeah. a malta, até os kimonos, a malta dava os kimonos ao pessoal mais Yeah. novo que chegava que não tinha kimono, estás a ver? Não havia, yeah. Portanto, fiquei sem faixa nenhuma, dei todas. Yeah. Também, mano, eu só tenho a minha branca, que eu nunca me desfiz dela, porque já vinha do Aikido e era tipo mesmo de estimação. Até hoje é a minha faixa do feitiço. E a preta são as únicas faixas que eu tenho, estás a ver? Todas as Pois, outras eu ofereci, fui dando, fui dando, fui dando. Porque era o que se fazia, epá, nem sequer havia discussão quanto a isso. Era uma já normal olha, eu fazer. sei todas as pessoas que receberam as minhas faixas. É, eu já nem me lembro. Eu acho que Ah, dei uma. Nem sei, olha, sinceramente, ia dizer ao Fernando, mas no fundo não tenho a certeza. olha, a minha Yeah. branca deu ao Flávio, a minha branca deu Ah, ao Flávio, ainda hoje é faixa preta. A minha azul deu ao Boni, tu ainda deste-me hoje uma, tu deste-me a marrom. já, já. A minha Acho que roxa foste tu, deu ao sim, Nando, acho que foste tu. a minha roxa deu ao Nando e a castanha ficou contigo. Yeah, 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 yeah. E eu depois Então, ofereci a epá, minha castanha a alguém. Não me lembro para tu agora quem. veres como é que era Yeah, antigamente, né? yeah, era bem diferente. Yeah. Ok, Então, olha, vou minha passar então. pergunta, não é? Sim, yeah, diz lá. Ok. Epá, ó Massalo, qual o maior obstáculo que tu encontras no dia a Uhum, dia, para, ah, como é que se diz? Deixa-me pôr isso de outra maneira. O maior obstáculo que tu encontras no dia a dia para uhum. conseguires montar uma equipa, capacitá-la com um nível e qualidade de execução excelente, ok? E Yeah. para mantê-los motivados. Yeah, epa, isso é um perguntaço, Giga. Há várias camadas nessa pergunta. A primeira camada, e acho que a mais difícil de todas, é a camada da empresa, mano. Ter uma empresa, como tu sabes, em Angola é uma dor de cabeça. Porque, bom, para já pelo tipo de empresa que é, né? Tu sabes que o desporto não dá dinheiro, bom, dá algum dinheiro, mas não é o dinheiro que tu estarias a sonhar. Depois, jiu-jitsu, né? Que dá ainda menos dinheiro. Então, Pois, primeiro é a empresa, é lidar com uma empresa, estruturar uma equipa com uma empresa atrás, porque pelo menos o meu nível já não é o nível da amador, eu não estou a fazer isso só por amor, já ver, eu estou a fazer pois, isso porque eu preciso de pagar a renda, preciso de pagar a luz, a água, portanto, há despesas que têm que ser pagas. Então, exatamente. tenho que montar a academia, mas com uma estrutura da empresa por trás, né? Então, essa é Ok, foi ok. a primeira grande dificuldade e é a dificuldade que hoje, no momento em que te falo, mais tenho, né? Sobretudo com essa situação toda. Ok, ok. Tirando isso, depois já há a questão jiu-jitsu, a questão equipa. Eu acho que há um pequeno coisa, né, que é a gestão das pessoas. Já vê? Gestão dos atletas. Também te vou falar disso. Yeah, eu tenho perguntas sobre isso. Gestão dos atletas, dos egos dos atletas, que todo mundo tem que ter um ego. Essa história de não ter ego é mentira. Todo mundo tem que ter. Só que é aquela história, pá. Há egos mais fáceis de lidar que outros. Há isso, há o fato de que tens que os manter motivados o tempo todo, porque é assim, porque o teu papel como dono de uma equipa é manter os teus lutadores motivados sempre. Sobretudo agora, por exemplo, com essa crise toda, mais difícil ainda. Depois já o fato de que ter clientes novos e ir buscar clientes, essa parte toda de gestão da academia também não é fácil. Então, para quem cria uma academia num quintal, isso é um jogo muito simples, fácil de fazer. Porque não faz mal se hoje só veio um e amanhã vem dois ou três, não faz mal. Mas agora, quando tu queres criar um espaço como deve ser, né? Quando queres ter uma estrutura como deve ser, tatames novos, tudo limpo, um balconista, o que for,
o jogo já é outro. Ter um aluno não é o suficiente. Tu precisas de mais. Estás a ver? Então começa esse jogo de meio equipa, meio empresa. E é aí onde eu tenho estado a aprender muito mais, mano. Onde todos os dias é uma lição nova. Estás a ver? Pá, e às vezes as lições não são daquelas que tu ficas feliz de ter aprendido. Às vezes apanhas umas surpresas assim pesadas. Portanto, tem sido mais esses obstáculos. Eu acho que o maior obstáculo mesmo é o nível empresarial. Lidar com o Estado angolano não é fácil. Ter que sobreviver como empresa num desporto que é meio niche é outra coisa. Mas também não posso reclamar muito, Gica, porque nós até por todos os efeitos, para o tamanho que temos sido, se não fosse o Corona, estávamos a ter um relativamente bom sucesso, estás a ver? Ok. Portanto, acho que os obstáculos são mais esses. Eu imagino Ok, que são os mesmos que os vossos, mas numa escala mais pequenina. Né? Porque ok, onde vocês ok. têm que lidar com 100 e tal alunos, eu tenho que lidar com 30, 40 alunos. Epá, Massalo, tocaste num ponto bom que é gerir egos. Gerir Epá, egos, mano. o maior exercício que tu tens, agora nem tanto, mas epá, Uhum. tivemos aí fases. Epá, Sim, gerir egos é uma coisa muito, muito complicada, estás a perceber? yeah. A O vaidade, choque de a vaidade, personalidades é uma coisa real, mano. a falta de caráter, yeah. A vaidade, a falta de caráter, os maus comportamentos, é uma Sim. coisa muito difícil de lidar e eu não tenho temperamento a certo ponto, não tenho temperamento Yeah. para adorar certas e determinadas coisas que com o tempo tive Sim. ir moldando, porque é pá, muito complicado. É pá, uma sala muito complicada. Eu às vezes dá-me Tiveste comigo muitos e com o choques, Sérgio. né? Eu acompanhei Yeah, alguns. yeah. Tive muitos choques, pá, muitos choques. Eu e o Sérgio, quase todas as noites falávamos ao telemóvel, pá, a Yeah. postura, o comportamento, coisas que o Sérgio não se identificava, porque o aluno tem que Uhum. ser o reflexo do mestre, não se identificava, eu muito menos, e depois aí está, uma coisa que temos é, o Sérgio gera lá dentro, cá fora quem gera sou eu, estás a perceber? Apesar de Pois. falarmos e termos sempre um parceiro, nesse aspecto até acho que estou mais reforçado que tu, porque tu estás sozinho, né? Agora estás a trabalhar em Uhum. um ou dois, Somos dois mas agora, yeah. eu e o Sérgio Uhum. trocávamos sempre ideia, não é? Sempre ideia, epá, Sim, como é sim, que é, como é sim. que não é? Assim, epá, fez isso, como é que vamos fazer, o que é que lhe vamos dizer e tal. Tá? Epá, e muitas das vezes, com aquele meu tom militarista, tinha que chamar um aluno à parte e dizer, epá, não é assim, pá, não faças isso, pá, estás a Uhum. perceber, abrir-lhe a cabeça meio e meter a informação toda lá dentro, epá, assim não, é Sim. para a direita, não é para a esquerda. Isto é muito complicado, muito complicado. E Yeah. depois, epá, no fundo, tu conheces o meu caráter, eu digo as coisas Sim. e não ligo se está a doer ou não, mas estou a ser genuíno contigo, estou a ser objetivo Yeah. contigo, a dizer O o que que é eu que se fui está a passar. observando, mano, né, porque eu acho que ainda estava com vocês mais ou menos nessas alturas, eu acho que quando nós passamos para o Sporting e veio uma nova geração de atletas, eu acho que deixa eu ver, com as ambições que essa nova geração tinha, porque eles eram muito mais ambiciosos do que nós. Eu e tu só queríamos treinar, o pessoal novo queria Yeah, ganhar campeonato. E eu yeah, acho que yeah, isso yeah. vem com um certo tipo de personalidade, um certo tipo de ego, não é isso? Faz Exatamente. parte. Então, acho que aí começaram muitos choques. Tu achas que foi muito difícil, por exemplo, ter que lidar com esse novo tipo de atletas, por exemplo? Foi porque na realidade lidar com o estrelato, lidar com a fama é um pouco complicado. Há aquele indivíduo que no berço aprendeu a manter ali os níveis de humildade, depois há aquele que, pá, de repente explode, aparece e está na mão de cima e no fundo, muitas vezes acidentalmente ou inadvertidamente, já está a passar por cima dos outros, estás a entender? Ou já Yeah. está no fundo, epá, eu sou eu, no fundo esqueceu-se que ele é ele porque os outros é que lhe ajudaram a ser ele, estás a ver? Uhum. E então tinha que se gerir isso. Portanto, associado ao gerir a academia, as finanças, essa coisa toda, tens que gerir também pessoas, entendes? Tens que Sim. gerir pessoas. Umas com maior dificuldade, outras com menor dificuldade. Até com as crianças acontecia isso. Eu fui o Yeah, eu vi. pioneiro em Angola das aulas de jiu-jitsu infantil, Sim. Yeah. fui o pioneiro. Até com as crianças. Eu tive ali um caso de um miúdo que estava a perder, quando perdia,
ficava ordinário com os outros e muito mal educado. Então, Sim, sim. o pai dizia, olha, o senhor bata-me nesse gajo, dei porrada dele em casa, é mal educado, é isso, é aquilo, é Pois tal é. coisa. E o Como é que Nandão se também, faz, mano? Por exemplo, tu tocaste as ora, crianças. Isso é um caso interessante. Como é que tu lidas com um pai que tem esse tipo de coisa, mano? Tu como pá, dono da academia. tive 2 casos e disse, a mensagem que eu dizia sempre ao pai era, ele aqui vai se enquadrar, porque aqui todos sabem lutar. Se ele armasse em esperto, lá dentro é capaz de correr mal, ok? Yeah, E depois, pois. quem entra para o jiu-jitsu, não sabe nada de jiu-jitsu, até pode não ser humilde, mas vai conseguir encontrar o seu lugar. Se não é humilde, Sim. vai se tornar mais humilde. Porquê? Senão vão-lhe passar o carro todos Ah, os dias, sim. não é? Yeah. Portanto, quem entra para o nosso grupo tem que se conseguir adaptar, porque senão vai acabar por se ir embora, ok? Yeah. E então, vou dar o exemplo caricato desse miúdo. Esse miúdo era muito ordinário e arranjava sempre desculpas para as derrotas. Eu dava os treinos com o Nandão e a Yeah. malta fazia aqueles jogos de aquecimento normais. E Yeah, sabes qual yeah. foi a estratégia? Ah, Todos os jogos de aquecimento, todas as brincadeiras, a equipa desse miúdo perdia. Todos. Tudo. Se fosse uma corrida ou fosse o que fosse, ele perdia. Nós metíamos ele contra os ok. mais fortes. Então, Yeah. chegou uma altura que perder para ele tornou-se normal. Ok. Nós até, às vezes, estamos a fazer ali, montar os grupos de brincadeira e ele dizia, pois já me estão a meter no grupo mais fraco, mas já sei que vou perder mesmo. Tá, pronto, olha. Yeah, é uma escola, né? E com os Então, adultos, como é que tu fazes, mano? É o com mesmo os tipo de adultos, estratégia? não, os adultos não. Os adultos é chamá-los à parte, mostrar-lhes o desenho, mostrar o que é que nós queremos, traçar-lhe objetivos e dizer aonde é que está mal, aonde é que está bem. Sim. Okay? Muitas das vezes tive discussões acesas com alguns, que não interessa quem, mas Hum. que tu também deves lembrar um que também começou connosco e também tinha um mal perder e com o tempo depois Sim. também mudou. Sim, sim. Agora, com os adultos é conversar cara na cara e dizer e ele acabar por perceber que a postura não é a mais correta. Nós Yeah. também, eventualmente, estou de certeza que erramos em muitas tomadas de decisões, Hum. mas as nossas decisões nunca foram em vista a prejudicar ninguém, foram sempre para o bem do grupo, Proteger a para o bem da equipa, equipe. sim. Nós Isso é algo erramos que eu e estou a eu, aprender agora também, Gica. O bem da equipa é uma coisa que tu, Gonçalo, quando não és responsável por uma equipa, tu não sabes o que é. Já ver, yeah. não tem Realmente, isso é verdade. como o bem da equipa acima de tudo. Nós Yeah. tivemos um caso de alguém que, epá, era uma pessoa impecável, hoje tenho uma boa relação com ele, excelente, fora do Sim. jiu-jitsu, e que, epá, não se enquadrava dentro do espírito da equipa. Não se enquadrava dentro do espírito da equipa. Epá, com muita pena nossa, estás a entender? Yeah. Foi convidado a ir-se embora. Ok. E, no entanto, era uma das grandes referências da academia. Como é que Portanto, funciona esse tipo de tomada de decisões? Vocês sentam-se os dois e falam sobre o que é que têm que fazer, tu e o Sérgio? sentámos-nos os dois, nós tivemos sempre a política de envolver sempre, dentro do possível, os mais graduados, ok? Uhum. Nós verificamos as situações, começamos a fazer um acompanhamento, até que chega uma altura e dissemos, epá, não, temos que tomar uma decisão, porque senão a equipa cai e Sim. eles perdem a confiança em nós, Pois, pois. Então, epá, reunimos não sei quantas pessoas e escolhemos 2 pessoas ou 3 para irem falar com a pessoa e explicar, olha, aconteceu isso, aconteceu com factos, Yeah. aconteceu isso, nós falamos, nós avisamos, nós informamos, nós recomendamos, chamamos a atenção. Epá, para o bem da equipa temos que te sacrificar. E pronto, e foi sacrificado e não foi uma coisa tranquila, pacífica, a pessoa compreendeu e a vida segue para a frente, Yeah. É difícil, por exemplo, numa equipa, a Xeon tem, acho que desde o início, uma característica, né? Que vocês têm várias estrelas, vocês não têm tipo um campeão, vocês têm vários campeões, que cada um é a sua estrela, né? Isso é difícil gerir assim várias estrelas ao mesmo tempo? Ou vocês, por exemplo, que tipo de estratégia que vocês têm, né? A Dentro da estratégia equipa que para nós, gerir? a estratégia que nós fizemos dentro da academia foi: vamos criar 2 ou 3 atletas de ponta para a academia, ok? Mas para isso é preciso metê-los a competir ao mais alto nível. Por sorte, conseguimos alguns financiamentos. Por sorte, conseguimos investir com o dinheiro da academia. E por Sim, sorte, eu e o Sérgio abrimos mão de viajar para o Dubai, viajar para os Estados Unidos, viajar para Portugal, para pagar dos nossos bolsos sim, viagens esses atletas. a atletas. O Yeah. Sérgio, todas as viagens que fez para ir competir,
pagou do bolso dele, nem sequer foi do bolso Yeah. da academia, porque a academia não tinha. Estás a entender? E para quê? Para não usar o dinheiro da academia, para esse dinheiro ser utilizado por um atleta. Estás a Yeah. entender? Ok? Então, o pessoal viu que havia trabalho, havia confiança e havia investimento. Agora, Ok. quanto ao parque, é assim, estamos todos no mesmo caminho, mas dentro do mesmo caminho nós conseguimos encontrar outros caminhos. Cada um apostou naquilo que achava do que era capaz. Portanto, eu consigo chegar até a faixa tal a competir, com ou sem investimento, vamos tentar virar. Pumas, temos Yeah. casos assim. Temos aqueles que continuam a acreditar, nesta fase não há investimento, 2015, Sim. 2016, que isto acabou. Mesmo assim continuamos a ter pessoas que querem investir. É lógico que nós sabemos que querem competir e querem andar ao mais alto nível. Nós chateamos e andamos em cima e há cobrança nesses miúdos. Eu sou um gajo Ok. detestável para muitos dos miúdos, muitos dos atletas. Esses que querem competir, estou sempre a cobrar deles. Ainda há dias atrás Yeah. houve uma competição na África do Sul. Eu e o Sim. Sérgio chamamos 3 miúdos que iam e dissemos, olha, estás aí, estás num bom nível, estás capaz. O outro, segundo, tu estás aí, não estás num bom nível, porque não estás a treinar como deve de ser. Portanto, no fundo estás-te a enganar. Portanto, chamamos atenção ali um ou dois que Yeah. estavam a ir, mas nós não estávamos contentes com a postura dele. Não Tem basta que dizer fiscalizar, né? Fiscalizam E tudo. depois, exatamente, e depois, nós temos esse direito porque eles estão a representar um logotipo que já é Claro. conhecido. Ok? Yeah. E depois, a parte da postura comportamental. Temos casos ainda que nós, nos mais miúdos, monitoramos o comportamento. A mãe chega e diz, olha, Fora da academia? fora da academia. A fulana Ok. isso. O fulano isso. Olha, a fulana acontece muito, está a ter mais notas. Pronto, olha, minha senhora, fica em casa, não treina. Portanto, acima de tudo, assim, está este lado cívico também, de formar o homem. Quer dizer, vamos estar a formar faixas pretas que nunca ligaram aos estudos, são os autênticos bandalhos, não querem estudar, não querem se formar. E nesses miúdos nós não permitimos isso. Não permitimos isso. Os menores de idade estão todos sobre o nosso tutela nesse aspecto. Se na escola o aproveitamento não é bom, em casa o comportamento não é bom, não vêm treinar. Já tivemos casos desses. E os adultos, quando digo adultos, aí dos 18 aos 20, 22, 23 anos, 25 anos, ainda andamos em cima deles. Yeah, ok. Ainda andamos em cima deles. Tu podes perguntar a um Omar ou um Vitor Hugo. Sim. Eu estou sempre em cima deles. Eu digo, vocês param de treinar, vocês não aparecem. Yeah. O que é que vocês querem da vida, meu? Vocês foi-vos difícil chegar aqui. Como é que é? Estou a dar 2 exemplos, mas há muito mais. Estou a dar 2 exemplos que são referências, estás a ver? O que é que vocês Não, querem é da vida? importante. Eu percebo a importância de fiscalização. Tem que ser. Eu acho que às vezes é o que falta, é o que separa de um miúdo que está no caminho certo de um miúdo que acabou por sair do caminho. Estás a ver? Foi porque não teve um puxão de orelhas em algum sítio. Exatamente. Agora, também damos o exemplo. Eu digo sempre, olha para os nossos faixas pretas. Vejam quantos é que não estão formados. Quase todos. 90 e tal por cento está formado. Estás a perceber? Olhem para as nossas faixas pretas. Muitos deles não aparecem porque têm a vida então, têm filhos, mulher, trabalho e tal. Vocês nessa fase podem treinar. Treinem, empenham-se, evoluam, cresçam. Porquê? Porque vai chegar o dia que vocês vão chegar à faixa preta e já não podem vir treinar. Já não conseguem vir treinar com tanta frequência. E é a vida é assim mesmo, a vida continua. Mas nisto nós fazemos um acompanhamento, nós conversamos e nós apertamos com o pessoal. Há muita cobrança nesse aspecto. Ok, está bem. Era uma dúvida. Olha, Bassal, sou eu fazer. Agora estou a fazer uma pergunta, não é? Não, és sou tu. eu? Não, eu fiz a pergunta qual a maior dificuldade para gerir. Eu perguntei dos egos dos atletas. Ok. A minha pergunta para ti é algo que eu já te disse isso várias vezes. Eu acho que tu devias ser um artista, estás a ver? Várias vezes. Tu gostas de fotografia, gostas de arte. Inclusive, fui bem delicado contigo, mas tu já me conheces. Não é delicado, mas isso é mesmo. É o Gica. Fui mesmo o Gica contigo. Quando fui lá à academia e tu mostraste uma galeria, eu disse: uma sala. Foda-se, esses quadros. Quem é que estão isso? Isso aí não presta para nada, caralho. Tu acho que disseste, não. Quadro, eu não me esqueço. Não. Estás a ver aquele quadro? O que é que estás a ver? E eu disse: acho que estou a ver um tubarão. E tu disseste: sim, eu não estou a ver um tubarão. O quadro é feito mesmo para isso. O que eu pinto é mesmo feito para isso. Quem olhar faz a sua dedução.
Fogo, isto é só lata. Eu comprava isso, mas sabe? Pronto, disse ligado, mas Ok. isso é mesmo gica. A maneira Ah, dele tranquilo. espontâneo e cru, estás a ver? Eu sei, eu sei. Então, É tranquilo. eu depois fui-me embora, e já pensei nisso. O conceito da academia hoje é muito academia, gajo muscular para transpirar, Hum. a correr, a fazer exercício. E de Yeah. repente dou-me pela primeira vez com uma academia que é galeria, ah, loja, yoga, tem yoga. Yeah. Então, percebes? O que é que te levou a adotares esse conceito? Porque eu O nunca vi. conceito. Numa academia, a academia está tipo um shopping. Quando digo um shopping, tem tudo. Tem desde Tem um bocadinho loja, de tudo, né? restaurante, o quê? Tem um bocado de tudo. Estou a Um perceber. bocado de tudo. O que é que te Yeah. levou para este conceito? Epá, man, são vários mambos, assim, bom, primeiro, tens que ver com o histórico da academia, né? Isso é uma junção entre eu e a Verena e, portanto, das nossas duas paixões, né? No caso dela, cozinhar, ela, é o que ela faz, sempre fez, e no meu caso era jiu-jitsu. Mas a verdade é que há mais paixões, estás a ver? Por exemplo, o caso Então, das artes plásticas e o resto. Então, quando nós decidimos, porque nós quando decidimos criar essa academia, mano, isso tem um histórico assim engraçado. Nós decidimos, o momento em que nós decidimos é para estar na hora de abrir a academia, nós estávamos em Myanmar, que é um país na Ásia, né, um país asiático, yeah. e estávamos na academia de uma amiga nossa, que era uma academia de yoga, numa porta, portanto, se entrasses pela porta esquerda, era uma academia de yoga. Se entrasses pela porta direita, era um restaurante vegetariano. E Já o isso ela disse na coisa juntou do os mar. dois. E ela juntou os dois. E nós vimos que conseguíamos fazer a mesma coisa. Já vê que ficamos tão apaixonados pelo projeto. Vimos, epá, não, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Então, a primeira parte de haver um café e o de haver a academia foi isso. Depois, as outras, o resto o que é que foi? O resto é que o terreno que nós alugamos era bem maior do que aquilo que nós precisávamos, estás a ver? Ok, ok. E tinha os quartos lá em cima que estavam vazios. Então, daí veio a ideia, bom, então já que temos os quartos vazios, por que não alugar? Porque nós não vamos usar mesmo os quartos. E daí é onde Yeah. vieram então os outros mamos. Agora vai ter a livraria aí do Onjaki, pronto. Agora, dentro da academia, epá, man, como vocês próprios sabem, o jiu-jitsu, por muito bonito que seja, não gera o suficiente para te pagar uma renda. Já vê? Pois não, nem pensar. Precisas de um fluxo muito grande de alunos para conseguires fazer isso, e que não era o meu caso ao começar, de certeza absoluta. Então, como uma das madrinhas do projeto era a Zusa, né, que é professora de yoga, Yeah. veio a parte do yoga veio daí, já foi de dar-lhe espaço para ela fazer a cena dela. E depois, com contacto aqui, contacto ali, começaram a aparecer umas modalidades, mano. Foi mais ou menos, não há assim muito, não há muito mais do que isso, tá a ver? Foi basicamente isso Yeah. que aconteceu. A Ok, ok. galeria, o espaço galeria foi mais porque eu nesse mundo de artista plástico percebi que mas já há poucos espaços para isso, estás a ver? Depois, Uhum. onde eu vivi na África do Sul há muito tempo, os restaurantes praticamente qualquer espaço é um espaço de galeria. Os restaurantes, por exemplo, convidam artistas ou são contactados por artistas para fazer exposições. Eu, por exemplo, já fiz exposições em muitos restaurantes. Ok, Então, ok, daí ok. a ideia de termos a galeria também dentro do espaço, estás a ver? Então, foi basicamente isso, mano. Acho que esses espaços são, no fundo, uma extensão das nossas personalidades, né? Tal como a Z1, no fundo, é uma extensão da vossa personalidade, da tua e do Sérgio. É a mesma cena com Ok, apoio. ok, eu percebi, mas Yeah. percebes o que é, né? Quando se fala em Yeah, yeah. academia, o pessoal. Sim. Yeah. ah, Mas olha que, yeah. olha que talvez não tanto aqui, mas lá fora, vamos dizer nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o conceito da academia, se tu vês a academia dos menos, a Art of Jiu-Jitsu, a Art of Jiu-Jitsu não é uma academia normal, é quase como uma academia de conceito, não é uma concept academy, em que tu entras Uhum. e é a primeira coisa que te vai vir na cabeça, não vai ser Jiu-Jitsu de certeza absoluta. Aquilo parece tipo uma casa de Ok. arquitetura, assim, tipo
interior design, pergunta ao Bibi, aquilo é lindíssimo. É branco, tem coisa de surf por todo o sítio, tem arte nas paredes, tem. E só depois é que tem o tatame. Ok, Estás a ver? ok, ok, ok. É um Estou a perceber. conceito um Nunca tinha bocado visto mais por dentro. moderno mais moderno de jiu-jitsu. E mesmo, por exemplo, a academia do Marcelo Garcia, que é mesmo muito mais academia, tu não sentes logo de primeira, isso é uma academia de jiu-jitsu. Aquilo epá, já é tão clean, já ver, é tão, as paredes realmente são pretas, bom, na altura eram, mas é bué clean, já ver, bué mínimo, bué minimalista, não há nada que te diga jiu-jitsu. Só Ok, quando tu vês ok, pessoas a treinar é que tu, ok, isso é uma academia. Yeah, então é ok. nesse Não, sentido. não tinha isso em mente. Portanto, estás Yeah, a ver um gajo viajar, dá para yeah, ver é outros isso. conceitos que Abre, não está abre, abre habituado. os olhos, já. Mas, E é fixe, portanto, tu já vês, é fixe estar assim num place em que é mais do que estar aqui. Epá, nós, um gajo habituou-se ao suor, ao cheiro ao suor, ao pessoal ali a matar-se, não sei quanto. Eu gosto de espaços que são mais do que isso, estás a ver que são mais, sei lá, mais abertos, eu acho. ok, Yeah. ok, ok. Ok, Ah, estou a perceber, mas estou a foi perceber. mais ou menos isso. Estou a perceber. Yeah, Mas pronto, mas estás a ver, a estranheza. Eu yeah. até sou uma pessoa que percebe Sim, e sim, sim, sim. a academia tinha a imagem de ir ver jiu-jitsu, costas Sim, de gajos de artes marciais, yeah, kimono, exatamente, o yeah. suor, e no entanto vejo ali uma academia, Sim, ali, fui ver uma aula, estava a ver uma aula de yoga. yeah. Uns saem da academia Yeah, todos zen, e outros entram, yo, yeah. estás a Por ver? acaso é mesmo, a aula de quinta-feira é mesmo assim. É tipo, tanto que nós às vezes até ficamos lá fora à espera que ela termine a aula, porque epá, o grupo de jiu-jitsu já sabes como é que é. É Yeah. confusão, barulho. Então nós deixamos Barulho. eles terminar, porque Yeah. eles é um conceito diferente. Então é isso, já. Olha, bom, então, assim, parte da razão pela qual né, eu convidei-te para o programa foi para falarmos sobre a situação corona, mas do ponto de vista de donos da academia, né? Porque é importante para mim, pelo menos, e para os outros que eu falei, de ouvir-vos, vocês que são, no fundo, os líderes do mercado, estás a ver, sobre o que é Olha, eu que, por como é que acaso vocês encararam era, isso. era a pergunta que ia te fazer a seguir. Eu Yeah. tenho aqui Não, escrito vamos falar sobre isso. qual o plano de contingência que tu tens para a Yeah. academia? Para a É academia, assim, yeah. eu apesar de trabalhar com segurança e safety, epá, nós, e tu estiveste connosco muitos anos e continuas, sempre nos preocupamos com a integridade do pessoal. Pois. Assim que se soube do primeiro caso em Angola, caso Corona, nós Uhum. fechamos Yeah. mentira, não fechamos a academia. Vocês foram os Nós, primeiros até a fechar, se sim, não me sim, sim, engano, né? exato. Nós sentamos, discutimos, reunimos. Para isso, temos uma equipa de médicos conhecidos Uhum. com muita experiência, a quem pedimos sempre um parecer. Yeah. Pois. Então, o que é que foi? Era o primeiro caso, estava tudo muito, muito, muito verde. E então nós, nesta semana do primeiro caso, o primeiro caso de salvo erro foi numa quarta-feira, Yeah. logo na quarta-feira nós compramos desinfetante, metemos O desinfetante em toda material. a academia, Hum. metemos, mentira, antes do primeiro caso já tínhamos desinfetante, mas assim Yeah. que soube o primeiro caso, compramos uma bomba de desinfestação, Sim. enchíamos aquilo com 5 litros de álcool e pulverizávamos a academia toda. Yeah. Mas depois há a confirmação, há outra confirmação. Então nós Sim. dissemos, ok, fechou. Portanto, Yeah. Não desde o vale a primeiro pena. caso Yeah. até fecharmos Uhum. passaram 24 horas Ok. até fecharmos a academia. Yeah. Comunicamos aos clientes todos, houve uma abertura total dos clientes e eles tinham noção do risco que era. Falámos Pois. também com os pais dos miúdos e não houve resistências, nem o pessoal estava ciente do risco que era manter a academia aberta. Sim. Agora, a academia fechada. A academia fechada continua a ter despesas, continua a ter contas por Pois. pagar, continua a ter um aluguer por Exatamente. pagar. Isto Yeah. do aluguer por pagar é uma coisa que no futuro vamos ter que discutir uma possível revisão, discussão de contrato, porque são Ok. 2 meses perdidos e que esperemos que as entidades que nos arrendaram o espaço percebam que não houve rendimentos e haja essa sensibilidade de não nos cobrarem por esses 2 meses. Ok. Os salários do pessoal
do pessoal trabalhador da academia, da empresa Academy Yeah. Sport Group, continua a receber o seu salário. Os trabalhadores freelancers, neste caso instrutores, ainda não receberam os seus salários, só por uma questão de tenho que sentar com eles, temos que discutir, apresentar contas, olha, é isto, dá isto a receber, isto a receber, ok? Portanto, Yeah. não houve compreensão da parte deles, têm acompanhado o assunto do início ao fim e não há problemas nenhums, ok? Ainda hoje estive Yeah. a falar com um dos instrutores e disse, epá, se estiveres apertado, metes luvas, máscara, vens aqui à minha casa, sentamos aqui, Ok. temos aquela distância, conversamos. Disse, não é preciso, Chico, não há problema nenhum. A Sim. academia tem lá ido o pessoal da limpeza 2 vezes por semana fazer as limpezas, porque infelizmente a nossa cidade tem muito pó, mesmo Sim. não havendo tanta E o espaço é circulação. grande também, O sim. espaço é grande, exatamente. E é suscetível logo de ter ratos, baratas. É Claro. super normal nesta cidade. Então, 2 vezes por semana, por acaso estiveram lá hoje e vão voltar também no sábado, porque têm lá uns trabalhos para fazer. Epá, é um rombo muito grande, atendendo as rendas que nós pagamos. Sim. Não podemos falhar com os nossos colaboradores, que é o pagamento dos salários deles. Pois. Os professores, sim, vão acabar por ser os mais prejudicados, porque são 2 meses que não há receita. Mas Claro. houve clientes que pagaram, que foram solidários e que pagaram de modos a ajudar a academia as despesas, pagaram a mensalidade de abril e que já disse aos professores que se foi 2 pagantes, vamos tirar o vosso valor para pagar. É claro que não vocês estão habituados a receber, mas é qualquer coisa, foi boa uma vontade fração das pessoas e que nós vamos pagar. Sim. Por outro lado, também fizemos o aluguer de determinados equipamentos de CrossFit. Ah, tá bom. Nos permite ter uma receita e dessa receita ver o que é que se pode tirar também para pôr em cima do salário dos professores. Tá Porque, bom. não obstante estarmos fechados, pelo menos no jiu-jitsu infantil e no CrossFit, continua a haver aulas online. Ah, Vamos ok. dar aulas Tá online. bem. Okay? Os kids, Os né? pais não Só os vão adultos pagar é que nada. pararam? Para Os adultos é que pararam. Já houve 1 ou 2 dias que houve iniciativas de pessoal que meteu vídeos de técnicas e que para a malta ver, é muito bom. Mas no infantil continuamos a dar 2 aulas por semana, eram 3, pelo online. Zoom, etc. Né? E no CrossFit, como temos lá uma cambada de malucos que não vivem sem treinar, o José Sérgio ainda ontem ligou-me a dizer: eu estou passado, que eu não consigo treinar, isso não consigo treinar. Eu fico, estou aqui a dar em maluco, estou aqui. Treina aí em casa. É uma quebra. É uma quebra grande. É uma E estamos a quebra. gerir dessa forma uma sala. Ok. Man, assim, do nosso lado, Gica, a história que é mais ou menos o mesmo. Talvez com uma semana de atraso a vocês fecharam tipo praticamente logo no início. Nós aguentamos mais uma semana em limpezas e cuidados redobrados, mas quando vimos que não dava, tá vendo? Fechamos basicamente uma semana antes do decreto presidencial aí da quarentena. Os nossos assalariados são 2, são freelancers, foram para casa, explicamos que né, não temos como. O que tem aguentado o barco, no nosso caso, é o café. O café não fechou. Está a trabalhar em regime de delivery e takeaway. Isso tem nos ajudado, no fundo, a aguentar, mas estamos a falar a quase 1/3 do que recebíamos. Portanto, nós agora, basicamente, conseguimos pagar a renda. É o que estamos a conseguir pagar nesse preciso momento. As outras despesas estão a sair de outras fontes de rendimento, do meu salário e de outros sítios. O que eu fiz por enquanto foi pôr. Era um plano que já tinha antigo que tive que acelerar, que era criar uma base de dados online, pôr tudo lá dentro. Portanto, uma parte do dinheiro muito pequenina sai daí. Aulas de jiu-jitsu para adultos via Zoom, isso não existe. Não existe, não há nenhuma escola que está a conseguir fazer isso, portanto, nem sequer tentei, nem vou tentar, e para ser sincero, nem sequer energia tenho para isso. Então, o que tenho é um grupo de alunos bem motivado, e têm feito os próprios desafios, eles lançam os desafios todas as semanas e o pessoal, por enquanto, vai treinando. Mas a verdade é que é também uma percentagem de alunos, porque a grande maioria dos alunos, claro que vai ficando cada vez mais silenciosa, né? Eu acho que é um dos problemas que as academias todas agora têm, é como motivar o pessoal que está em casa. Sim, nós já vimos isso, começámos a com o Fulgor
no CrossFit tinha muita aderência e agora o pessoal já começa a Sim, aparecer aos menos, estás a ver? bocados. Quanto mais tempo isso demorar, para o ginásio especificamente, quanto mais tempo demorar, pior, mano. Porque epá, não há como. Tu tens que ter muita disciplina, uma cabeça muito forte para conseguires sair de um ritmo para outro. Estás Yeah. habituado a ter os teus amigos ali ao lado, os teus colegas ao lado, e de repente é uma tela no ecrã, estás a ver? É uma pessoa no ecrã, é bem diferente né, de ter o professor ali em cima de ti. Então é isso, tu és o terceiro dono da academia com quem eu falo. O que eu estou a tentar fazer é com vocês todos ver pá, o que é que se está a fazer, quais são as perspectivas dessa cena. Eu, por exemplo, no que toca, eu acho que o CrossFit vai sair rapidamente da crise. Basta o pessoal dizer, epá, se podem voltar para o ginásio, o CrossFit safa-se por causa da natureza do desporto. Agora, o Sim, mas, jiu-jitsu vai ser um bocadinho mais complicado, estás a ver? yeah, mas Marcelo, vê se temos uma coisa. Neste momento, estamos a trabalhar já num plano de contingência com Hum? suporte de médicos conhecidos, que é, Sim, depois da abertura da academia, sim, vamos implementar yeah. algumas restrições, algumas limitações, do género. O número de alunos costumam ser 30. Vamos Pois, passar, se calhar, para 10, para ok. 15. Isso mesmo, yeah. Desinfetar as mãos. E essa coisa, exatamente, Yeah. Marcelo. Porquê? Porque, na realidade, mesmo que daqui a 20 dias os números que temos atualmente não aumentem, há Uhum. sempre a possibilidade de haver casos Ah, sim. assintomáticos que são Yeah, claro. desconhecidos, estás a ver? Ah, yeah, não há Então, como. o que mais receio aqui é o receio das pessoas, percebes? Pois, É, porque a doença está exatamente. cá, Yeah. não há certezas, não há garantias de que ela já não tenha propagado, é a Sim, confiança e o receio das pessoas voltarem, tanto sim, no sim, jiu-jitsu como no sim, sim, crossfit. sim. Exatamente, yeah. Então, esse é o Pois, meu problema que nós temos. Por mais yeah, medidas que tu metas na academia, por yeah. mais medidas que tu metas na academia, o estigma de que a doença está presente, Isso, yeah. entendeste? O Vai o fazer com estigma que é muita uma gente coisa não muito vá. grande, pá, yeah. Yeah. Portanto, a percepção do cliente, no fundo, é o que todos nós vamos ter que gerir, estás a ver? Olha, E por mais que se limpe e se relimpe, é o que temos mesmo todos que fazer, não há como, quer dizer, há sempre uma percentagem de chance, estás a ver? Então vai ter que se gerir isso. yeah, eu, por Mas exemplo, algumas coisas vão ter que ser obrigatórias, que não eram obrigatórias antes, mas agora vão ter que ser. Por exemplo, a limpeza exatamente. agora já não é algo opcional. Estás a ver? Olha, Ah, por exemplo, as isso. aulas vão começar. Eu, por Uhum. opção, a minha filha mais velha não vai ir à escola. Pois, Não vai. estás a ver? Não vai Exatamente. porquê? Porque é asmática, está no grupo de risco. Pois, Eu não grupo vou de poder exigir risco. nem que ela fique um ano em casa, bater aulas Yeah, comigo e com a avó e com a mãe, mas não vai, não vai. Não yeah. há condições. Tu achas Para que já isso não há. vai acontecer nos desportos também? O pessoal, por exemplo, mais velho, o pessoal com grupo de, né, que está no grupo de risco, no fundo, que vai evitar depois para os ginásios, mano. Porque eu estou com medo que isso seja uma das coisas, estás a ver? Vai Olha, ser inevitável. uma certeza. O Hum, pessoal de risco não vai. yeah. O pessoal que tem filhos não vai deixar ir os filhos. Pois é. Pois Eu estou-me a pôr no lugar de um pai. é. Sim, Sim? claro. Estou a pôr no lugar de um pai. Hum, Está esta situação, não temos certezas de nada, não há controle, há descontrole, como é que é ou não é? pois. Por via das dúvidas, não há. Há uma regra base no paraquedismo, Hum, a principal regra base que existe no paraquedismo, sabes que eu sou sim. o queda-livrista. Yeah, yeah, Em yeah. caso de dúvidas, não há dúvidas. O que é que isso Yeah. quer dizer? Tu saltas, o paraquedas abriu. Tu estás com o paraquedas aberto, mas sentes qualquer coisa, pá. Tu sentes qualquer coisa. Pronto, muitas vezes Yeah. vais a conduzir e sentes que o pneu está furado, mas o pneu não está, não é? O pneu parece Uhum. que o carro está sem ar, mas não está. Yeah. Vais Sim. verificar, não está. Só o facto de surgir essa dúvida, Yeah. a primeira coisa que tens de fazer logo é abrir para aquelas reservas. Yeah. Percebes o que eu estou a querer Pois. dizer? Porquê? Pois, Porque pois, tu, pois, o pois. tempo que tu ficas com a dúvida na cabeça, será? Não será? O que é que tem Hum, aqui? O que é que não tem aqui? Estás a perder altitude. sim. Estás a perceber? E depois, se calhar, quando decidires, já é tarde para abrir os reserva. Já não tens altitude suficiente para o abrir. Então a regra Exatamente. base Yeah. diz que tudo o que suscite dúvidas ou interrogações, ou seja o que for, reserva para cima. Yeah. Logo. Paraquedas, Exatamente. reserva logo. Então, para teres, tipo, salvaguardares a tua integridade física. Então é o mesmo com esta situação que estamos a viver. Pois. Eu tenho dúvidas que
acredito que possa haver mais casos assintomáticos. Acredito que isto esteja um pouco fora de controle. Sim, Não vou arriscar. sim, E mesmo que só tivesse certezas, eu iria pensar, epá, como é que é? Vai? Não vai? A maior certeza que eu tenho aqui é que isto não tem yeah. cura para já. Exatamente, mano. Epá, como é que eu vou Exatamente. correr o risco de expor a família numa situação que não tem cura? Yeah. Epá, é complicado. Eu não sei, mas vai ser muito complicado para nós. Yeah, vai. Eu sei que vai. A gestão disso vai ser, epá, é assim, gerir, dá para gerir, só que é um pesadelo, mano. Eu estou muito atento à posição da Aliança, Aliança Internacional, né? O Sim. Fábio Gurgel, por acaso, tem sido muito vocal no que toca a isso. Ele tem falado, claro, porque eles já são gigantescos e estão com medo. Mas a verdade é que, por exemplo, há dias falei com alguém que vive na China e tem faz parte de uma academia na China. E eles já começaram, estás a ver, mas com regras, epá, do género, eles eram cento e tal por dia, por aí, né? Eles estão Uhum. a treinar 4 alunos por aula. Quatro, estás a ver? É Sim, assim, mas só Marcelo, ficas a pensar, epá, mas como é que isso funciona? Isso não funciona. exatamente. Já ver, é Exatamente. esse tipo de cenas. Eles disseram, epá, fizeram aqui uma série de restrições, estão a medir as temperaturas, blá, 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 mas a verdade é que, epá, esse mambo não há como. Isso tu bastam apanhar. Bastam apanhar e aí Exatamente. é complicado. E não te esqueças que as academias, o pessoal está a transpirar, está a suar. Pois, pois. Epá, é complicado. Estás a Yeah, perceber? É complicado. yeah. Nós Então estamos a fica pensar em muito. fazer faseado, portanto, saíram as guidelines ao nível da Europa, de Portugal, etc. A Itália não, porque a Itália liberou tudo, mas eu não sei se é a melhor opção. Mas ao nível de Portugal saíram algumas guidelines. Que é faseado, eles estão a pedir aos ginásios para fazer as coisas por fases, que é um bocadinho aquilo que tu disseste, reduzir os números, desinfetar tudo, etc, etc. E eu estou a ver como é que isso poderia funcionar com o jiu-jitsu, na nossa realidade. Claro, os números são mais pequenos, mas não deixa de ser um risco. Epá, e a verdade é que neste preciso momento eu nem sei qual é a resposta. Só tenho Epá, eu uma também não ideia sei. de possivelmente o que é que vai poder ser. Estamos todos muito atentos à Tuga, estamos todos muito atentos aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda estão longe de resolver isso. Mas a Tuga está um bocadinho mais perto, começaram a abrir agora. Epá, Marcelo, eu Como é que eles vão. Ah, vi ontem a gravidade da coisa. Os Estados Unidos têm cerca de 4.500 corpos, cadáveres, em sim, yeah, caminhões de sim, autocongelação e atrelados, porque as yeah, morgues já não têm mais espaço e os cemitérios não estão yeah, a foi conseguir. yeah, Epá, um isto é um desastre, terror. é mesmo um Uma desastre. coisa que Yeah, tenho é um para ti desastre. é uma das pessoas que tem colaborado connosco, é a doutora Ana Margarida Setas Ferreira, a mãe do Miguel. Ah, E ok. ontem mesmo estive a falar com ela acerca de uma, o que é que podemos fazer numa possível reabertura, e ela ficou de Uhum. mandar recomendações, estás a perceber? Yeah, E então pois, estou à seria bom. espera, quando tiver, depois partilho contigo, porque isto é super Yeah, útil. É uma pessoa, é primeiro, mesmo. que é médica, com experiência Isso. e faz desporto, percebes? Pois, Então, e ela é do mais cross, do que né? Pois é. ninguém, mais do que ninguém, epá, em vez de estarmos para aí a inventar coisas, já na parte da Sim, desinfestação, isso, ela deu recomendações aqui também. Se nós um dia ah, abrirmos, ótimo. vamos ter o máximo de parceiros de experts na matéria. Sim. É que não é dito, Gica, mas epá, nós aqui os pequenos, mas nós estamos a olhar para vocês grandes, o que é que vocês estão a fazer, mano? Porque a verdade é que aqui ninguém tem uma resposta para essa cena, mano. Estás a ver? Ninguém sabe, Foi? nem sequer tem uma ideia do que é que se pode fazer. Exatamente. Então estamos todos muito atentos uns aos outros. Vocês, como têm mais pessoas, claro que têm que ter um esforço redobrado. Então nós também estamos atentos a ver o que é que se faz. Estás a ver? Sim, mas o É cenário. importante nesse momento, não há quem saiba mais. Quem, no fundo, quem tem uma solução que parece ser viável, é essa solução que vai ser. Yeah. Epá, Olha, seria eu, muito porreiro ter a eu vou opinião dessas dizer, pessoas, dos experts, né? Yeah. é a minha natureza. Mas isso tem a ver com o passado. Estás a ver? O passado é. Fui um gajo que me fiz sozinho a partir dos 17 anos, estás a ver? Uhum. Sozinho, sem pai nem mãe, fiz uma estrada em Portugal, sozinho, sem ninguém e virei. Por norma, já sou um indivíduo que, nesse tipo de situações, vejo sempre o worst case scenario. Qual é o pior Pois, caso, a pior coisa que me pode acontecer? Estás a entender?
mas Exato. vejo da forma Yeah. mais negativa possível. Estás a ver? Vejo sempre o pior cenário, o mais negativo possível. O Sérgio até diz: É um ponto de epá, não, partida, eu percebo. não pode ser tão negativo, tens que ser mais maleável e tal. Não, eu Para percebo, quê? yeah. Porquê que eu vejo sempre o worst case cenário? Porque da forma mais negativa. Porque quando as coisas estiverem a acontecer, eu já sei qual é a pior coisa que me pode acontecer, estás a entender? Yeah, exatamente, eu E percebo essa consigo parte. ter uma noção do que me vai acontecer pelo caminho. Yeah. Portanto, mas digo-te já, eu não auguro uma coisa fácil, pelo contrário, uma coisa muito Yeah. negativa para nós que temos esse tipo Yeah. de negócio, Yeah. porque sem segurança, sem a tranquilidade que as pessoas Escreve. precisam, acho que esquece. Yeah. Podes crer, mano. Eu estou especialmente preocupado com o jiu-jitsu, sabes? Estou mesmo. Eu acho que vamos entrar. O jiu-jitsu vai entrar numa pequena crise durante alguns meses, até se conseguir ter algum tipo de resposta, porque cura é só quando saírem vacinas. Mas algum tipo de resposta que faça sentido vai demorar alguns meses. Então, o pessoal que não teve lucidez de diversificar aí um bocadinho as fontes de rendimento, ou então de ter outro tipo de plano, yeah, eu estou com medo que algumas academias fechem mesmo, estás a ver? Sim, porque sabes E porquê? yeah, Sabes porquê? Já disseste há bocado, porque o jiu-jitsu não é um desporto de rendimentos assim por aí além. yeah, exatamente. Não se compara, não se compara. Yeah, Primeiro porque os preços, mesmo parecendo puxados, para manter uma sim, academia e o número de praticantes é sempre muito pequeno, estás a entender? sim. Depois, o jiu-jitsu não é um desporto. As academias, na realidade, as academias não são tipo um restaurante que as pessoas entram a Uhum. toda hora e saem a toda hora. Ou as artes Sim, marciais, o desporto das academias têm horas específicas, ou é de manhã sim, muito cedo, ou é no fim do dia. E naquelas horas mortas não exato, estás a fazer nada. Não estás a fazer nada. exatamente, A exatamente. receita, a receita, tu chegas ao fim do Yeah, mês com uma margem que muitas vezes perguntas, epá, isto não compensa, o que é que eu estou aqui a fazer? yeah, Isto não dá para nada. Estás a perceber? Não dá para nada. Mas pronto, Massalo, sim. vamos encarar, né? Yeah, depois há a parte de ser responsável, porque há sempre os responsáveis que vão abrir as portas a 100%, estás a ver, epá, e depois epá, é aquela cena de sempre, mas pagam os outros por causa de uns, estás a ver? Quando Já. o responsável, a maneira responsável de fazer isso não é abrir imediatamente, é Mas no abrir, futuro, se abrirem, tem que ser estudado isso, tem que ser em fases, tem que ser com calma e tem que ser tomando algumas precauções. Estou a falar de jiu-jitsu especificamente, mas exato, mesmo os outros desportos, isso é válido para todos os desportos que têm algum tipo de contacto, estás a ver? exato. No futuro Yeah. próximo, não esperes uma aderência de Ah, 50%. sim, de Muito certeza menos, muito absoluta. abaixo disso. De certeza Muito absoluta. abaixo Não, disso. vai ter que haver adaptações, isso de certeza absoluta. O jiu-jitsu, como nós o conhecemos, não vai arrancar agora, não é nem Pois não. pensar. Vai arrancar uma versão de jiu-jitsu, algo assim parecido, algo, sei lá. Vamos ver o que é que vai acontecer realmente aí. Vamos ver sobretudo o que é que, por exemplo, a Aliança e a Gracie Barra vão inventar, né? Que eles vão ter mesmo que fazer alguma coisa. E já nos vai dar uma ideia do que é que no fundo é possível fazer. Mas eu tenho algumas ideias, mas jiu-jitsu, não vai ser, de certeza. Pois. Yeah. Massalo, vamos à luta. A malta aqui é cair, Yeah. levantou e toca a andar. Não olha para Yeah, trás. exatamente. Eu também é o que Vale eu a pena. estava a dizer aos rapazes, o Cecel e o Pedro Godinho, para não me meter nisso para desistir agora. Isso. Não é Epá, isso e que eles vai fechar a academia, estás a ver? exato. E Mas pronto. eles estão a entrar a Forte está a entrar numa fase crítica que é a conclusão, consolidação do projeto e a angariação, num futuro próximo, a angariação de clientes. Epá, nesta fase, É um bocado com o complicado. investimento que eles têm, pá, uma perda cada dia que ficam fechados Sim. com, com esta situação ainda piora. Yeah. Estás a ver? Porque eles ainda nem sequer Yeah, yeah. arrancaram. Tá? Não, provavelmente eles e muitos outros vão ter que arrancar. Se tinham aulas de qualquer coisa física, crossfit, preparação física, o que for, vão ter que arrancar por aí, porque jiu-jitsu vai ter que esperar um bocadinho. A Pois. preparação física vai arrancar, com restrições, obviamente, né? Mas pelo menos isso dá algumas receitas às academias, né? Isso é importante. Depois é que vamos ver como é que o nosso jiu-jitsu vai se adaptar. Estás a ver? O irresponsável seria agora ser uma academia de jiu-jitsu e abrir com jiu-jitsu. Isso não é muito responsável. Mas pronto, vamos ver, né? Yeah.